Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de Instrumentação Eletrônica. Nós estamos no capítulo 1, Fundamentos de Sistemas de Medição, e essa é a aula número 3, Modos de Operação dos Instrumentos. Esta aula corresponde ao terceiro tópico deste capítulo, lembrando que na aula anterior falamos dos tipos de medição, e na próxima aula iremos falar sobre estruturas de sistemas de medição. Vamos falar primeiro do instrumento de deflexão. O instrumento de deflexão tem esse nome devido a uma analogia a um sistema de medição direta com ponteiros. Por exemplo, uma balança. Na balança, o peso é colocado sobre o prato, que move um eixo, move uma mola, que deflexiona o ponteiro, indicando o peso medido. A informação no instrumento de deflexão segue um caminho de alimentação direta, em inglês feed-forward. Vamos ver que outros instrumentos existem um caminho de realimentação. No instrumento de deflexão, as especificações do resultado dependem apenas das especificações da medição direta. Isso inclui tipo de medição, faixa de medição, dinâmica de medição, e a sensibilidade e resolução. Tipo de medição, por exemplo, medição cardinal. Todo sistema tem que estar projetado para, em conjunto, realizar a medição cardinal. Isso pode ser um pouco óbvio, mas vamos ver que outros instrumentos podem operar diferente. A faixa de medição é definida pelo valor máximo e o valor mínimo de medição, dado a faixa de medição de apresentação do resultado final, por exemplo, de 0 a 10 kg, todo o sistema tem que operar corretamente para essa faixa, incluindo sensor e circuitos. Dinâmica de medição, que inclui tempo de resposta, entre outras coisas. O sistema de medição não pode melhorar a dinâmica de medição, não pode diminuir o tempo de resposta de medição, embora em alguns casos, possa piorar isso daí, colocando mais atrasos na medição, se o sistema for mais lento do que, por exemplo, a dinâmica do sensor. Existe uma relação entre a sensibilidade, resolução e a faixa de medição. A faixa de medição, por exemplo, pode ser definida em termos de fundo de escala. Vamos pegar, por exemplo, aqui um indicador para uma faixa de medição de 0 a 100 kg, em que a resolução de apresentação, ou seja, a menor variação que pode se detectar seja um centésimo da faixa total. Neste caso, a resolução final de medição vai ser 100 kg dividido por 100, ou seja, 1 kg. A menor variação de peso que eu vou conseguir detectar nesse instrumento vai ser 1 kg. Por outro lado, a sensibilidade pode ser definida como o menor passo de apresentação, 1 sobre 100, pela variação equivalente da grandeza de entrada, 1 kg. Vamos em seguida ao instrumento de nulo. Um instrumento de nulo tem esse nome devido à analogia a uma balança de equilíbrio, em que, de um lado, você tem um peso desconhecido e do outro, pesos conhecidos. Quando a balança está em equilíbrio, a diferença de peso é nula e o peso desconhecido pode ser determinado a partir do valor do peso conhecido. Aqui, a grandeza desconhecida é o mesurando x e a grandeza conhecida em oposição é o u. Esse tipo de instrumento não pode ser usado para a medição de qualquer tipo de grandeza, apenas aquelas que seja possível aplicar uma grandeza em oposição. Um diagrama simplificado desse sistema de medição pode ser visto nessa figura aqui, em que x é o mesurando, u é a grandeza em oposição e epsilon é a diferença. O resultado da medição x vai ser igual a u, dado que epsilon seja zero. O ajuste da grandeza em oposição pode ser feito manualmente
ou de forma automática por um sistema de controle. O sistema de medição pode ser mais detalhado nessa outra figura, em que podemos ver que a medição de epsilon direta é independente da apresentação do resultado e é somente útil para a tomada de decisão. O valor do resultado é composto apenas pelo valor da grandeza em oposição quando o epsilon for zero. Assim, a medição direta de epsilon não precisa ser do mesmo tipo da medição da grandeza de interesse x. Com relação ao resultado apresentado, em comparação com o instrumento de deflexão que a gente viu, podemos ver que a medição direta do sinal pode ser bem mais simples, do tipo nominal ou ordinal. No entanto, uma medição direta do tipo ordinal é desejada, pois informa se o erro é maior ou menor e pode ser usado para aumentar ou diminuir a grandeza em oposição. A faixa de medição vai depender basicamente da faixa de variação da grandeza em oposição, e não da faixa de medição de epsilon. A sensibilidade em torno de zero pode ser muito grande, teoricamente infinita. Já que a faixa de medição de epsilon é pequena, a sensibilidade pode ser bastante grande. E, finalmente, a dinâmica de medição é alterada pela realimentação. Se eu aplico um sistema de controle para ajustar a grandeza em oposição, esse sistema de controle vai alterar a dinâmica do meu sistema de medição como um todo, podendo torná-lo mais rápido. Um exemplo de instrumento de nulo é a balança de Watt, representada aqui nesta figura. Esse princípio é usado em algumas balanças de precisão laboratoriais. Existe outra forma de medição eletrônica de peso, que é usando extensômetro. Na balança de Watt, de um lado você tem uma massa desconhecida representada por M, neste prato, que a força exercida por essa massa vai ser m vezes g, que g é a aceleração da gravidade. Do outro lado, você tem um arranjo com um indutor de comprimento L que transporta uma corrente I e está submetido a um campo magnético B. A força gerada nesse arranjo vai ser I vezes L vezes B. No equilíbrio, quando o indicador mostra zero, a massa M pode ser determinada por B vezes L vezes I sobre G. Um dos instrumentos de maior precisão é o da balança de Watt do BIPM. BIPM é o Bureau International de Poids et Mesures. O nome da balança de Watt foi mudada para a balança de Kibble, em homenagem a um dos seus inventores, o meteorologista Brian Kibble, que morreu em 2016. Essa balança atualmente tem uma precisão de 5 vezes 10 a menos 8, ou seja, 5 partes em 100 milhões. Ou expressando de outra forma, se eu for medir 1 kg, a incerteza dessa medição vai ser da ordem de 0,05 microgramas. O próximo objetivo do BIPM é melhorar esse arranjo mecânico aqui para que a precisão seja de 2 partes em 100 milhões. Uma terceira forma de operação é o instrumento de diferença, que tem este nome em analogia a uma balança com escalas, conforme representado nesta figura. Quem já fez alguma consulta médica deve ter se pesado pelo menos uma vez numa balança desse tipo, a balança hospitalar. De forma semelhante ao instrumento de nulo, o instrumento de deflexão proporciona uma grandeza U em oposição ao mesurando x, mas a diferença epsilon é medida no mesmo tipo de medição do resultado final, tal como no instrumento de deflexão. O resultado final, x, é então expresso por U mais epsilon. O funcionamento do sistema de medição pode ser representado por esta figura. Epsilon é medido de forma direta e usado na composição do valor final. O sistema de controle, que pode ser manual, como na balança hospitalar, ou automático,
realiza o ajuste da grandeza U de forma que a diferença possa ser medida diretamente. Como a diferença é medida normalmente de forma cardinal, o sistema pode usar menos valores da grandeza U. Por exemplo, se a faixa de medição de epsilon for de 10 kg, eu preciso apenas de novos valores de pesos U de 10 em 10 kg para medir uma faixa completa de 0 a 100 kg. Com relação ao resultado apresentado, a gente tem que a medição direta do sinal deve ser feita no mesmo tipo de medição do resultado final. A faixa de medição do sinal direto pode ser intermediária, ou seja, menor do que a do instrumento de deflexão e maior do que a do instrumento de nulo. A sensibilidade também é intermediária, quando se compara com o instrumento de nulo e instrumento de deflexão. E de forma similar ao instrumento de nulo, a dinâmica de medição pode ser alterada pela realimentação e pelo sistema de controle. Algumas grandezas que podem ser medidas tanto usando o instrumento de nulo quanto de diferença são, primeiramente, peso, massa ou força, como a gente mostrou no exemplo anterior. A gente pode medir também tensão, pois basta você colocar uma tensão conhecida e ajustável em oposição à tensão desconhecida, em uma forma de detectar corrente, tipo amperímetro. Quando a corrente for zero, eu vou saber que a tensão desconhecida é igual à tensão em oposição, que é ajustada. Podemos também medir, por exemplo, temperatura usando sensores termorresistivos e as grandezas térmicas relacionadas, como radiação e velocidade de fluido. Nesse caso, um sensor termorresistivo é aquecido a uma temperatura de referência acima do ambiente pelo efeito Joule devido a uma potência elétrica aplicada a ele. Se a temperatura é constante, eu vou saber que a potência perdida para o ambiente é igual à potência elétrica. Como a potência perdida depende da temperatura ambiente, eu posso determinar a temperatura ambiente. De forma semelhante, se eu conheço a temperatura ambiente, a potência perdida vai ser também dependente da velocidade do fluido que passa pelo sensor. E eu consigo determinar essa velocidade de fluido fazendo assim um anemômetro, por exemplo. Finalmente, se eu conheço a potência perdida, eu posso determinar a potência radiante, que incide sobre o sensor, podendo fazer um radiômetro. Chegamos ao final da nossa aula e vamos fazer um pequeno sumário do que foi visto. Nós vimos nessa aula alguns modos de operação de instrumentos. Vimos o instrumento de deflexão, que a informação do mesurando segue sempre um caminho de alimentação direta. Vimos o instrumento de nulo, que ele provê realimentação de uma grandeza em oposição ao mesurando e a detecção de zero para poder determinar o mesurando. E vimos o instrumento de diferença, que ele provê uma realimentação de uma grandeza em oposição, mas tem que fazer a medição da diferença entre essas grandezas para poder determinar o mesurando. Nos vemos na próxima aula.